Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso assunto de movimento variado, nós já falamos sobre a função horária da velocidade, já conversamos sobre isso aí, já fizemos exercício, né? Fizemos a correção desses exercícios, e agora nós vamos partir para as outras equações que compõem o movimento uniformemente variado. Então, veja, a função horária da velocidade nós já vimos. E nós vimos duas situações, um caso em que a aceleração de gráfico, né, duas situações de gráfico, um caso em que a aceleração é positiva, um caso em que a aceleração é negativa. E aí eu peguei um deles para mostrar uma propriedade desse gráfico. Tá? Nós já vimos a propriedade da tangente, onde eu calculo a aceleração, e agora nós vamos ver a propriedade da área. Tá? Então, quando eu escolho dois intervalos de tempos quaisquer, T0 e T1, observe que essa área aqui, né, que a gente separou aqui, marcou ela bonitinho, né, essa área amarelada aqui, ela corresponde a um trapézio. Tá? E a área desse gráfico ela vai fornecer a variação do espaço. Por que eu estou mencionando isso? Porque é importante que você saiba de onde é que sai a outra equação, a segunda equação, que é a função da posição em relação ao tempo. Tá? Então, a área do trapézio, você viu geometria básica, base maior, né? Que é esse pedaço que vai de T1 até V1. A base menor, de T0 até V0. A altura vai de T0 até T1 sobre 2. Né? Então, esses são os pedaços do retângulo, do trapézio. Desculpem. Então, quando eu calculo essa área, levando em conta a área do trapézio, eu chego nessa equação aqui, ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2, que a gente escreve popularmente dessa forma aqui. Tá? Então, qual é a primeira tarefa de vocês? Né? É consultar os livros, é consultar a internet e ver como é que eu saio da área do trapézio e chego nesse resultado aqui. Essa é a tarefa que vocês vão ter para essa semana. Tá? A primeira, ainda vem outra. Então, a primeira tarefa é ver isso aí. Como é que eu saio? Vocês já sabem que para eu chegar nesse resultado, né, eu calculo a área do trapézio. Mas como é que eu chego aqui? Tá? E a equação da posição em função do tempo é essa aqui. Posição final é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona aí. Né? Então você tem aí a função horária da posição de um ponto material, dada em unidades do SI, nós já conversamos sobre isso várias vezes. Né? Que se move com aceleração constante. Se o nosso movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. E ele pede algumas coisas aqui. Posição inicial, velocidade inicial, aceleração, a posição no instante t igual a 2 e a função da velocidade. Vocês vão montar essa função. Tá? Então vamos começar. Quando eu separo aqui, né, e comparo, eu entendo que o S0 é a posição inicial, é a variável independente. A velocidade inicial é o termo que acompanha T e a aceleração é o termo vai originar, né, o termo que vai originar a aceleração acompanha T2. Por que eu digo que vai originar? Porque perceba que o termo aqui é A sobre 2, né, que gerou o valor 2. Nós vamos já ver isso. Então, posição inicial da partícula, 15 metros. Né? É uma inferência direta aí da equação. Velocidade inicial da partícula. Né? Se você for observar, o termo que acompanha T. Né? O termo que acompanha T. Então, 10 metros por segundo. E vamos à questão da aceleração. Perceba que a aceleração aqui ó, é A sobre 2. Então, A sobre 2
vale 2. Então, se A sobre 2 é 2, então significa que A, a aceleração, é igual a 4 metros por segundo quadrado. E aí perceba que como é positiva, né, o nosso movimento é acelerado. Posição para o instante t igual a 2. Né? Então, o que foi que eu fiz? Onde tinha t, eu substituí t por 2 no primeiro t e no segundo t. Então, nós substituímos t aqui por 2. Tá? E isso gerou o fator de aceleração. Tá bom? Ou melhor, isso gerou o fator de posição, desculpem. Tá? Então, basta que eu faça as contas agora. Se você for observar aí, né? Se você for observar aí, primeiro eu vou resolver essas multiplicações aqui. 10 vezes 2, 20. Aqui. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Né? Resultado, então, 43 metros. Então, no instante t igual a 2 segundos, o móvel se desloca, né, de 15, da posição 15 até a posição de 43 metros. E escreva a função horária. Nós sabemos quem é o V0 e sabemos quem é a aceleração, que nós já tiramos dos outros itens, dos itens A, B e C da questão, nós tiramos posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Basta você consultar lá. Então, como V0 é 10 e como é 4, quando ele pede escreva a função, eu vou só substituir as constantes. Tá? As variáveis eu deixo como elas estão. Ok? Então, perceba que o V0 está aqui ele, a velocidade inicial, e esse aqui, metade do valor da aceleração, né, que você lembra que é A sobre 2. Então, está aí que deu 4. Então, 4 sobre 2 gera o valor 2. Então, está aí a função. Então, como ele pede só a função, você não vai substituir V nem substituir T. Tá? Você vai substituir apenas os valores que são constantes. E aí, o que foi que aconteceu? Nós vimos que eu tenho uma equação, né, que é essa primeira aqui, que é a velocidade como função do tempo. E temos uma segunda equação que nós acabamos de escrever, que é a posição em função do tempo. E aí, o que foi que aconteceu? Um dos alunos do Galileu, Torricelli, evangelista Torricelli, desenvolveu uma equação. O que foi que ele fez? Ele combinou essas duas. E daí vem a sua segunda tarefa de casa. Então veja que você tem duas tarefas de casa. Descobrir como é que foi calculada, como é que foi demonstrada a posição em função do tempo. E descobrir como é que chegou-se no resultado da equação de Torricelli. Tá? Uma dica é a seguinte, veja que a equação de Torricelli não tem tempo. As variáveis são velocidade e posição. Então, muito provavelmente, você vai pegar esse tempo, isolar na primeira equação e substituir o tempo na segunda. Só que aí é uma orientação, é uma dica que você vai pesquisar e vai resolver. Então, a partir dessas duas equações, você vai chegar na equação de Torricelli. Tá? Então, perceba que V igual a V0 mais AT relaciona velocidade e tempo. Delta S igual a V0T mais 1 meio de AT2 relaciona posição e tempo. E a Torricelli relaciona velocidade e posição. Então, é interessante, né, e é importante que você saiba como chegar em cada uma. Nós mostramos já para você como é que eu chego nesse primeiro resultado, da velocidade em função do tempo, né, a partir do conceito de aceleração. Já demos a ideia inicial como é que se chega na posição em função do tempo, que é pela área do gráfico, é a sua primeira atividade. E a segunda atividade é mostrar a equação de Torricelli, que sai de dentro dessas duas aqui. Você combina as duas e chega na equação de Torricelli. E aí vamos ver como a equação de Torricelli funciona, né? Uma aplicação.
Então, o automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante igual a 80 km horários. Então, essa é a velocidade inicial, que está nosso primeiro valor. O motorista reduz a velocidade, então aceleração negativa, a velocidade cai, está aqui para 60, e nesse trajeto ele percorre 20 metros. Quanto foi a desaceleração? E aí eu tenho dois caminhos. Eu posso incluir já o sinal da aceleração no próprio enunciado, ou na própria resolução inicial, ou posso deixar ele aparecer naturalmente, né? Então vamos deixar ele aparecer naturalmente, tá? Primeira coisa, nós vamos aplicar a torre cego. Porque, veja, eu tenho velocidade, tenho posição e preciso, né, da aceleração. Então, tudo isso é relacionado pela equação de torre cego. Uma coisa que você vai observar aqui é que as acelerações estão em metros por segundo quadrado e as velocidades estão em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que converter. Nós já conversamos anteriormente que a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, né, eu divido por 3,6. Então, quando eu pego 80 e divido por 3,6, vai dar aproximadamente 22 metros por segundo. Faço o mesmo com a velocidade final, que era 60, dividi por 3,6, eu obtive aproximadamente 16. Esse sinalzinho aqui é aproximadamente igual. E o ΔS é 20, ele já é informado em metros mesmo, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Então, substituo os valores. Final, 16 ao quadrado. Inicial, 22 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS, que é 40. Né? 16 ao quadrado, 256. 22 ao quadrado, 484. 2 vezes 20, 40A. Passa o 484 para o outro lado. Dá menos 228. Dividimos por 40, né? Porque ele está multiplicando. Observe que ele está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. E está aí o sinal apareceu, menos 5,7. Como eu já sei que é uma desaceleração, então está aqui o sinal negativo aparecendo naturalmente. Como eu falo de aproximadamente igual, então o item correto é o item A, 5,4. Então perceba que durante a semana você já tem duas tarefas de casa. Vocês vão fazer essa atividade e postar no Google Classroom. Desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.